imagina que você é uma cuidadora e você precisa cuidar de uma idosa que aparentemente é uma pessoa comum, só que talvez não, porque talvez ela tenha matado toda a família dela quando ela só tinha 18 anos. É essa história que a gente vai saber hoje. Então pega seu cafezinho que a gente vai prosear um pouco. Oi gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e vocês vão perdoar um pouco que hoje eu tô um pouquinho resfriada, então minha voz ela tá um pouquinho fanha, tá um pouco difícil de falar. Então eu vou tentar aí fazer esse vídeo, porque senão a gente vai ficar sem vídeo essa semana e não dá. Bom, então O Massacre da Mansão Hope é escrito pelo Bryce Sager e esse é um thriller gótico psicológico com uma pegada ali de true crime. Ele tá com uma nota excelente nas plataformas, no Goodreads ele tá com 4.14 e no Scooby 4.3. Esse é um livro muito comentado. Na gringa ele ficou extremamente hypado assim que ele foi lançado, que eu acho que foi ano passado, se eu não me engano. E quando chegou no Brasil também estourou. Tem muitas pessoas que amam esse livro. Eu só escutava falar coisas boas dele, inclusive por isso que eu acabei pegando pra ler. Mas então vamos entender um pouquinho a história dele. Então aqui a gente vai mergulhar na história de um crime brutal que aconteceu em 1929, onde uma família inteira foi assassinada dentro da casa deles, uma mansão que fica ali no pé de um penhasco. Inclusive é a capa do livro. E eles foram brutalmente assassinados e a única pessoa que sobrou foi a filha mais velha do casal, que é a Lenora. Ela passou a ser considerada uma suspeita por ter assassinado toda a família, mas como era 1929, as pessoas não tinham muito dados, enfim, não tinha como confirmar e acabou que ela foi inocentada de tudo. Porém, a cidade, que é uma cidade pequena, não inocentou ela, todo mundo realmente acha que ela é culpada e até existe canções sobre esse crime que aconteceu ali. E aí nós vamos acompanhar já no tempo presente a história da Kit. Kit é uma cuidadora ali na casa dos seus 30 anos e ela vai acabar sendo a cuidadora da Lenora, que é a menina que sobreviveu. Porque ela já é uma idosa e ela tá de cadeira de roda, tem vários problemas de saúde e ela precisa de uma cuidadora. E a Kit é uma mulher que ela teve alguns problemas ali na vida pessoal dela e no trabalho, que fez com que ela fosse suspensa do trabalho dela por alguns meses, inclusive até investigada ali por algumas coisinhas que eu não vou falar pra vocês agora. Quando ela volta pro trabalho dela e eles oferecem pra ela cuidar da Lenora, ela meio que não tem muita opção, ela não pode recusar, porque é isso ou rua, ou ela fica sem emprego. E aí ela decide aceitar cuidar da Lenora. Só que assim, a cidade inteira sabe o que aconteceu naquela casa, o que aconteceu com a Lenora e tudo mais, então a Kit ela já vai meio que com o pé atrás. E aí, chegando lá, ela tem o primeiro contato com a Lenora. E num dos primeiros contatos que ela tem, a Lenora consegue se comunicar com a Kit por meio de datilografia, ela datilografa a passos de tartaruga, mas ela datilografa. E ela fala pra Kit a seguinte frase: eu quero te contar tudo. E esse eu quero te contar tudo faz com que a Kit cada vez mais entre dentro desse mistério, que é o que aconteceu na noite do ano de 1929, onde toda a família foi assassinada. A Lenora é culpada ou não? E a Kit cada vez mais vai começar a entrar dentro desse mistério, até um ponto onde ela passa a desconfiar de todas as pessoas ali e que talvez a verdade não seja tão verdade assim. Bom, gente, essa é a premissa do livro. Eu descobri recentemente que thriller é um tipo de gênero que eu gosto. Antes eu era mais apegada dentro da fantasia, no nicho fechado da fantasia. E eu ainda sou, tá? Eu gosto muito de fantasia. Mas o thriller, ele tem ganhado ali um espacinho no meu coração. Então eu fiquei bem contente quando eu fiz essa leitura, porque foi uma leitura muito satisfatória, apesar de não ter sido perfeita. E a gente vai entrar nisso agora. Bom, de cara a gente já conhece a mansão Hope, que é chamada de Hope's End. E ela é uma mansão que de longe parece super bonita, super grandiosa, mas quando você vai chegando perto, você vai percebendo que ela tá meio em decadência e que ela tá desmoronando junto com o penhasco. Meio que o mar tá clamando pela casa aí. De cara, a gente já começa a perceber que essa casa, ela parece que tem meio que uma sensação sombria ali,
meio que uma vibe paranormal, então já de cara você já fica, ok, o que está acontecendo aqui? Uma das coisas que eu mais gostei daqui é da escrita do Riley, porque ele tem uma escrita extremamente fluida. É um livro que você lê num piscar, você fica realmente fissurado. Cada coisa que vai acontecendo ali, você quer cada vez mais absorver, você quer cada vez mais entender. Eu não li muitos thrillers até agora, tá? Mas levando em consideração os thrillers que eu já li, dentre todos, esse é o que é mais fluido, o que te engaja mais, sabe? Durante o livro a gente é apresentado alguns personagens ali que vão compor toda essa atmosfera meio de mistério, pra gente ficar com várias pulgas atrás da orelha e ficar pensando, tipo, ok, pode ser todos. Mas uma coisa que eu gosto muito da escrita do Riley é a habilidade de construção e a maneira como ele guia a gente certinho pro que ele quer. Isso é uma coisa que eu vi que é um diferencial muito grande da escrita dele para um dos outros livros que eu li, que foi, por exemplo, A Empregada, da Freida, A Paciente Silenciosa, e agora eu não lembro mais outros, mas enfim. A todo momento nesse livro você fica, quem matou fulano? Pode ser esse, pode ser aquele, pode ser aquilo outro. E aí, ao longo do crescimento do livro, você vai criando toda aquela teoria de conspiração de quem poderia ser. E no final, não é nada daquilo que você pensou, tá? Só saiba disso, porque ele faz você criar tudo da maneira como ele quer, ele te leva a pensar aquilo e chega no final, ele olha e ele fala, mas não vai ser. Não é isso que eu quero que vocês tenham. E isso eu acho muito interessante porque exige uma técnica muito grande para um autor conseguir com excelência te guiar exatamente para onde ele quer que você esteja. E eu senti isso nesse livro. Bom, eu só fui de fato conseguir entender o que estaria acontecendo ali e adivinhar um dos plots que teria ali, lá pela página 300 e pouco, 340 quase. E de primeiro momento eu pensei, ok, eu fui mais esperta que o autor. Mas quando eu tava fazendo o roteiro pra esse vídeo, eu comecei a pensar melhor, a analisar certinho. E cara, eu não acho, na realidade, eu retiro o que eu disse, o que eu pensei naquela época, quando eu terminei de ler, porque eu li, eu acho que em janeiro, se eu não me engano. E eu digo mais, a gente descobre no momento que ele quer que a gente descubra, porque logo depois ele já vem com essa informação pra você. Então assim, no momento que você pegou, aí ele fala, ok, já que você pegou, agora eu vou soltar pra você. Então eu realmente acho que foi muito, muito intencional tudo ali. Assim, toda essa construção que ele faz do começo ao fim, cara, isso foi sensacional. Bom, a Kitty, que é a personagem principal, ela é uma personagem bem desenvolvida, mas ela me irrita um pouco. E por mais que ela seja bem desenvolvida, eu acho que ainda teve alguns erros de construção ali, principalmente em relação à coerência das atitudes dela com a construção da personagem. Eu acho que ela é uma personagem que tem mais a personalidade de se autopreservar do que uma pessoa extremamente curiosa. E o que acontece nesse livro é que basicamente a gente tem uma personagem entrando dentro desse plot que foi o assassinato e tentando descobrir o porquê que aconteceu e quem matou quem ali. Basicamente é isso. Só que assim, gente, a Kitty, ela tá quase perdendo o trabalho dela, tá quase perdendo o emprego dela. Ela não tem uma boa relação com o pai dela, ela tem 30 anos, ela não tem uma casa, porque ela é cuidadora, então ela vive morando na casa das pessoas que ela cuida. E aí ela tava de suspensão, então ela tem muitos motivos pra ficar quietinha no canto dela, paradinha, sem fazer nada. E ao longo da vida dela inteira, foi basicamente isso que ela fez. Então, pra mim, é incoerente ela fazer o tanto de coisa que ela fez só pra tentar desvendar o que aconteceu em 1929, que aconteceu com a Lenora, porque ela tá curiosa e porque ela sente algum tipo de conectividade com o que tá acontecendo ali. Porque tem toda a história dela, ela tem as motivações internas dela, do porquê que ela tá querendo descobrir, porque ela se conecta um pouco com a Lenora, ela entende, ok. Eu consigo entender isso, mas mesmo assim, isso é um pouco incoerente com a construção da personagem, porque me pareceu que essa é uma personagem que ela procura autopreservação, é isso.
Então ela me irritou um pouquinho. Fora isso, a gente tem a Lenora, que é a co-protagonista. A Lenora é muito bem desenvolvida, a gente tem todo um plot de mistério ali sobre ela. A gente tem todo um enigma, toda uma situação estranha sobre ela ali. E isso é muito bom, eu gosto bastante de como foi construída as coisas sobre ela. Só que tem algumas situações que foram bem forçadas, mas a gente já vai chegar lá. Mas em relação à construção dos personagens, eu acho que faz muito sentido. Todos os personagens ali, eles têm motivações bem claras do porquê que eles fazem parte. Todos eles parecem que tá meio entrelaçado com o que aconteceu em 1929. Então, isso deixa cada vez mais aquela sensação de, meu Deus, quem foi? Junto com isso, nós temos capítulos bem curtos, então nitidamente ele foi um livro que foi construído pra te prender, né? Pra te grudar ali, não te soltar mais. A maioria dos capítulos termina com um gancho bem forte pro próximo. Então, você tá ali no final, você fala, meu Deus, tá bom, ok, preciso de outro. Uma coisa muito legal é que a gente tem duas linhas do tempo acontecendo, basicamente. Uma delas acontece com a narração da Kit e a outra acontece por meio das cartas que a Lenora escreve, que a Lenora escreveu. E a gente tem essas duas linhas do tempo meio que se cruzando, então ao mesmo tempo que a gente vê uma coisa acontecendo, a gente vê a outra. E no final as duas meio que estão rumando pra essa mesma descoberta. Isso gera uma dinâmica muito grande no livro. Nossa, eu comecei a academia, eu tô com tanta dor no corpo e tudo que é canto, que eu tô tentando achar uma posição aqui que eu fique confortável, mas puta que pariu, tá difícil demais. Enfim, deixa eu tentar me concentrar pra falar pra vocês. O início do terceiro ato, ele é carregado de plot twists. A partir do terceiro ato, do começo do terceiro ato pra frente, a gente tem um monte de plot twists. E eu vi já algumas pessoas reclamando disso em thrillers, eles falam que é demais. Eu não tenho muita experiência com livros nesse gênero, então eu não tenho como falar pra vocês se realmente é uma coisa ruim em relação aos outros ou não, mas o que eu posso falar é que realmente eu acho que nesse livro foi o problema. Call spoiler alert before you say things like that. Spoiler alert. Porque assim, em dado momento a gente tem dois finais nesse livro, basicamente. O primeiro final, ele já termina com inúmeras revelações, com várias coisas que você jamais cogitaria e que você fica extremamente surpreso. O Riley, ele consegue te surpreender de 20 milhões de formas diferentes e você fica chocado, e isso é legal, isso é gostoso. Muitas coisas são improváveis, tá? Levem isso em consideração. Existem muitas coisas aqui que ele flerta com o impossível. Mas ok, a gente releva porque, enfim, se eu quisesse ler livro real, com coisas extremamente reais, eu leria uma bibliografia, eu leria um não ficção. Então eu acho que estar dentro da ficção você pode sim abrir espaço para algumas incoerências. Mas veja bem, algumas incoerências, não é tudo, tá? Isso daqui não é a casa da mãe Joana, você pode fazer o que você quiser. Mas enfim, nesse primeiro final, vamos chamar de primeiro final, ele consegue fazer isso com excelência, com algumas viagens aí, mas ele faz isso com excelência e é muito bom e pega a gente de surpresa, e eu fiquei extremamente chocada. Eu falei, meu Deus, que da hora, que maravilhoso. E aí eu falei, ok, isso daqui vai ser um 5. Aí ele vem com o segundo final. E o segundo final me quebrou. Nossa, mas me quebrou, tipo, muito, muito. O que acontece ele passa o livro todo flertando com uma ideia, ele flerta ali com uma possibilidade, e o livro inteiro ele desacredita a gente dessa possibilidade. E chega no final, ele olha e fala, não, essa possibilidade estava certa, eu só quis desacreditar vocês, mas é realmente isso. E aí ele quer fazer esse plot de novo. E eu acho que a incoerência do que aconteceu ali, ela é tão forte, ela é tão grande, que não colou. Não colou. E aí onde eu falei que, sendo uma ficção, você pode sim ter espaço para ter algumas viagens, mas não com coisas extremamente incoerentes, sabe? E assim, pô, você já tinha um final, você já tava com um final muito bom, não precisava fazer 2 finais. Porque não tinha necessidade de, sei lá, fechar com chave de ouro, sabe? Eu senti que foi isso que ele quis fazer. Vou colocar mais um plot twist aqui que eu vou fechar com chave de ouro. Mas não foi isso. Eu poderia até entrar agora com vocês e dar um spoiler só pra explicar pra vocês o que eu tô falando. Mas
quando vocês chegarem no final desse livro, vocês vão entender o que eu tô falando, que tem o segundo final, e vocês vão entender o que eu estou falando. E aí vocês vão lembrar disso agora. Mas não tem outra palavra pra descrever do que forçado. Foi um final forçado, foi algo que foi colocado ali só pra te gerar mais um choque, e um choque por choque, de uma situação que é totalmente impossível, que é totalmente incoerente e não desceu, ficou entalado. E assim, gente, pode ser que tenha muita gente que não se incomodou com isso e tá tudo bem, mas no meu caso específico, eu sou fisioterapeuta, pra quem não sabe, sou fisioterapeuta formada há uns bons anos já. A minha área de atuação foi na neurologia, então eu cuidava muito de idoso. E assim, talvez isso tenha, o que aconteceu, talvez tenha me pegado mais do que pra outras pessoas que não tenham noção do quão forçado foi a situação. Pode ser. Mas realmente é muito incoerente, Eu acho que mesmo pra quem não tem noção nenhuma da área da saúde, ainda assim vai saber que é incoerente, enfim. Seriam 5 se não fosse esse segundo final. Por conta desse segundo final, eu acabei dando 4. E talvez fosse até um 4.5. Mas eu achei que ele tentou forçar alguma situação que não era pra ser forçada. E chegou num momento em que foi cansativo ler. Você ficou tipo, ok, quando que vai acabar? Aí você passava uma página, parece que ia acabar e não acabava. Aí você passava outra, parece que ia acabar e não acabava. Aí você fala, ok, mas e aí? Não vai acabar essa história? Sabe aquele fim eterno? Eu senti isso. Eu com certeza indico essa leitura, só que assim, vai sabendo que vão acontecer coisas impossíveis aqui, tá? Que é 50 milhões de plot twists impossíveis de acontecerem, extremamente convenientes, tá? E isso é uma coisa também. Tem muita conveniência nesse livro. Mas no geral, ainda assim, é um livro muito bom. É um thriller que te pega do começo ao fim, você quer devorar. Na construção inteira, eu acho que ele não peca. No mistério, eu acho que ele não peca. Eu acho que ele só peca no final. Infelizmente. Foi esses 5 segundos do segundo tempo que me pegou, e por conta disso eu acabei não dando 5 pra ele. Mas gente, é isso, eu tentei não enrolar muito, hoje eu tô muito falastrona, eu tô muito enrolada porque eu tô meio lesada ainda da dor no corpo de começar a academia, e eu acho que eu também tô ficando um pouco gripada. Thriller é um gênero que eu ainda tô descobrindo que eu gosto, que eu ainda tô descobrindo quais os livros que fazem sentido pra mim, então foi bem desafiante fazer essa resenha pra vocês, mas eu acho que eu consegui colocar o máximo possível de informações sem dar um spoiler efetivo. Mas é isso, não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, porque tá tendo resenha toda semana de pelo menos um livro, tá bom? Eu fico por aqui, até mais, proseadores!